Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Carlos para mais uma aula do EducaTube de São Gonçalo do Amarante, beleza? Então pega seu caderno, pega sua caneta e bora para a aula. Galera, aqui nessa aula vamos considerar o descritor 03, que é identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Aqui é o seguinte, galera, a primeira questão diz assim, ó. Diogo desenhou alguns triângulos, como mostra a figura abaixo. Então tá aí 4 desenhos que Diogo fez. Perceba que ele colocou, ó, a marcação do valor de cada ângulo. Perceba que em todo vértice tem uma marcação de um valor de ângulo, tá certo? Aí a pergunta, qual desses triângulos é equilátero? Tranquilo, galera? Galera, aqui a gente pode classificar os triângulos de duas formas. A gente pode classificar quanto aos lados e podemos classificar quanto aos ângulos. Aqui na classificação dos lados nós temos três. É o triângulo equilátero, é o triângulo isósceles e também temos, deixa eu diminuir aqui, e também temos o triângulo escaleno. Beleza, essa é a classificação quanto aos lados. Tio, o que é o triângulo equilátero? É o triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho, galera. Então, se você tem um triângulo ali, ó, que você tem as marcações 5, 5 e 5, esse aqui é um triângulo equilátero. Ele tem os três lados do mesmo tamanho. E o triângulo isósceles? Ele é o triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. Esse diferente, galera, ele pode ser maior ou menor que os outros, não tem problema. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Se aqui for 10, aqui for 10 e aqui for 5, ele é isósceles, não tem problema não. E se ele for assim, ó. Aqui for 6, aqui for 6 e aqui for 10, também é um triângulo isósceles. A condição é ter dois lados iguais e um lado diferente, tá? Essa é a condição. E nós temos o triângulo escaleno. Galera, escaleno é o triângulo que tem os três lados, ó, com medidas diferentes, tá? Por exemplo, aqui pode ser um 6, aqui pode ser um 8, aqui pode ser um 10. Quando os três lados são diferentes, ele é um triângulo escaleno. Tudo bem? Aí você percebeu aqui que nas marcações, ó, não tem o valor dos lados. Você poderia se perguntar, Ti, como é que eu vou saber qual é o desenho correto se não tem o valor dos lados? Mas, galera, nós temos aqui, ó, o valor dos ângulos, tá? Esses ângulos aqui, eles também dizem muito com respeito ao lado, tá? Eu vou já explicar. Mas antes, eu vou mostrar para vocês a classificação quanto aos ângulos, que é importante também saber. Quanto aos ângulos, nós também temos três, que é o triângulo retângulo, é o triângulo acutângulo e tem o triângulo obtusângulo. Retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, galera, o triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto. Olha só esse triângulozinho aqui, ó, que o Diogo fez, ó, esse desenho 3. Aqui, nos ângulos internos, tem um que é reto, ó. A gente faz essa marcação aí, ó, esse quadrado com essa bolinha no meio. Isso aqui indica que é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tudo bem? Então, se um triângulo ele possui esse ângulo interno de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, beleza? Olha só, o triângulo acutângulo é aquele triângulo que todos os ângulos internos são menores que 90 graus, tá certo? Por exemplo, esse aqui, ó. Olha aí, ó, os três ângulos internos é menor que 90 graus. Olha só esse aqui, ó.
os três ângulos internos também são menores que 90 graus. Eles são triângulos acutângulos. E o triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior de 90 graus, que é esse caso aqui, ó. Perceba que esse triângulo ele tem os 120 graus, ó. Então, se tiver um ângulo maior que 90, ele é um triângulo acutângulo. E como no triângulo retângulo, é impossível que um triângulo tenha dois ângulos maior que 90 graus, galera. É impossível. Então, esse aqui é obtusângulo, esse aqui é acutângulo, esse aqui é retângulo e esse aqui é acutângulo, tá? Agora, repare no seguinte. Esse desenhozinho aqui, ó, o desenho 4, todos os ângulos internos são iguais. Isso quer dizer o quê, tio? Que todos os lados são iguais, tá? Isso também é uma propriedade do triângulo. Você observa o lado oposto ao ângulo. Quanto maior o ângulo, maior é o lado. Então, com isso em mente, você percebe se os lados eles são maiores ou menores que o outro. Ó. Olha aí esse triângulo aqui do desenho 4. Ó. Olha só, o lado oposto a esse ângulo, que é justamente esse lado aqui, é exatamente igual a esse lado aqui. Ó. Por quê? Porque o ângulo oposto também é de 60 graus. E o mesmo acontece com esse lado. Ó. O ângulo oposto é de 60 graus. Conclusão. Esse triângulo aqui, galera, ele é um triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho. Exatamente. Então, não tem perigo de você não afirmar que os três lados aqui são do mesmo tamanho. Então, se eu sei que os três lados são do mesmo tamanho, se eu for classificar quanto aos lados, ele é equilátero. Equilátero. Você reparou que um triângulo ele pode ser classificado tanto pelos lados como pelos ângulos? Esse triângulo aqui, galera, ele é equilátero e ele também é acutângulo. Isso pode acontecer, ó. Ele é equilátero e acutângulo. Ti, isso quer dizer que eu posso fazer isso com qualquer triângulo? Pode. Todos os triângulos aqui, eles recebem essas duas classificações, quanto ao lado e quanto ao ângulo. Por exemplo, esse desenho 3, ó. Olha aí, ó, ele é retângulo porque apareceu o ângulo de 90 graus. E se você reparar nos outros dois ângulos, ó, 45, 45. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer, galera, que, olha aí, ó, tá vendo aqui esse lado? Ele é exatamente igual a esse. Porque os ângulos opostos a ele são iguais, ó, 45 graus. Então, esse desenho aqui, número 3, ele é um triângulo retângulo, mas também ele é um triângulo isósceles, porque ele possui ó, esses dois lados iguais e esse aqui diferente. Ele é retângulo isósceles. E esse aqui, ó, os três ângulos são diferentes. Isso quer dizer que os três lados também são diferentes. E olha só, os três ângulos são menores que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo escaleno. Ele recebe essas duas classificações. E esse outro grandão aqui, galera, ó, ele possui um ângulo maior que 90 graus. Então, ele é um triângulo obtusângulo. Porém, ó, os três ângulos internos são diferentes. Então, ele é obtusângulo escaleno, tá? Beleza? Então, basicamente, são essas classificações que você vai encontrar aí no SPAES, tá certo? Tem outras propriedades que a gente vai observar aqui nessa aula, mas já adiantando que essa aqui é a mais importante, que com certeza você vai encontrar na provinha do SPAES. Tudo bem? Dando sequência, ó, vamos aqui para a segunda questão. Ó. Um professor de matemática distribuiu para cada um de seus alunos 3 pedaços de madeira com diferentes comprimentos, para verificarem a possibilidade da construção de um triângulo, utilizando todo o comprimento de cada pedaço. A figura abaixo mostra os pedaços recebidos por 4 alunos dessa turma e a medida do comprimento de cada pedaço recebido. Tá aí os alunos, tá aí os pedaços de madeira, né?
qual desses alunos vai conseguir montar um triângulo com os pedaços de madeira recebidos? Olha só, se eu pegar aqui um pedaço, vou dar aqui o exemplo da Luana. Olha aí, ó, um pedaço grandão, que é 19 centímetros. Pronto, tá aqui, 19 centímetros, tá? Vamos pegar esses dois pedaços menores e colocar paralelos a esse pedaço grande de 19 centímetros. Ó. Esse aqui azul é o de 2 centímetros e esse outro aqui é o de 8 centímetros. Repare que também eles estão começando juntos lá no final. Galera, 2 mais 8, isso aqui dá 10. Isso quer dizer, galera, que esses dois pedaços aqui, ó, eles não vão se encostar. Vai ficar uma distância. Com isso, galera, eu não consigo montar um triângulo, tá? Ele ia ficar mais ou menos assim, ó. Ele ia ficar o grandão aqui embaixo, ó, 19. E na hora que eu tentasse juntar os outros dois, ó, ele ia ficar mais ou menos assim, ó. A gente não ia conseguir encostar essas pontas para formar um triângulo. Conclusão, galera. Se eu tiver 3 pedaços de madeira e eu quiser montar um triângulo, eu tenho que perceber o seguinte, que 2 desses pedaços, na hora que eu somá-los, ele tem que dar maior que o terceiro, tá bom? Se por acaso eu pegar 2 pedaços e eu somar, ele der menor que o terceiro, aí não dá para montar triângulo, galera. Não dá. Quer ver? Ó? Vamos supor que Luana tenha recebido um pedaço, aqui no lugar do 2, um pedaço que é de 15 centímetros. Ó. Olha aí. Então é fácil perceber que eles vão ficar encostados. Então tira aqui esse 2 e bota um de 15. Ó. Ele vai ficar encostado. Porque 15 mais 8 está maior que 19. Então essa é a condição. Eu tenho que ter 3 pedaços, de modo que se eu pegar 2 e somar, ele dê maior que o terceiro. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. A estratégia é encontrar o maior pedaço. Então, por exemplo, aqui o Jorge. Ó. O maior pedaço dele é o 10. Então, bora somar os outros dois. Quanto é que dá 5 mais 8? Ti, dá 13. Opa, maior que 10. Então, o Jorge ele consegue montar um triângulo. A Luana, o maior pedaço dela é 19. E os outros dois? 2 mais 8, já observamos que é 10. Então, ela não consegue montar triângulo. Olha aqui o Bruno, maior pedaço, 18. 3 mais 12 dá 15. Opa, menor que 18. Não dá para montar. E aqui a Paola, ó, 10 centímetros é o maior. E 3 mais 3, isso aqui dá 6. 6 é menor que 10, então Paola também não consegue montar. O único que consegue montar mesmo é o Jorge, né? Então a resposta certa aqui é a letra B, tá certo? E se a soma dos outros dois der igual? Por exemplo, um menino aqui tem um pedaço que é 10 e tem dois pedaços que é 5. Ele vai conseguir montar o triângulo? Não, galera. O que ele vai conseguir fazer é deixar duas retas paralelas. A soma dos outros dois tem que ser maior do que o grandão, né? Não pode ser igual, tem que ser maior para poder ser um triângulo, tudo bem? Então a resposta certa aqui é a letra B de bola, tá certo? Vamos para frente, aqui para a questão número 3. Ó. Para quem vai adquirir uma bicicleta, especialistas recomendam muita atenção às medidas dos comprimentos e dos ângulos do quadro da bicicleta, em especial ao ângulo da caixa de direção, pois essas medidas estão relacionadas à estatura de quem vai pedalar e podem comprometer o desempenho na pedalada. Observe abaixo um modelo de bicicleta com alguns pontos destacados e algumas medidas de ângulos indicadas. Então está aqui a bicicleta, galera. Olha aí, ó, as medidas dos ângulos que nós temos. Aqui no ponto P, 43 graus. Aqui no ponto Q, 65. Nós temos aqui um ponto R, ó, que não deu marcação, né, do valor desse ângulo. Mas perceba que esses três pontos, eles formam um triângulo. E eu tenho aqui, ó, no garfo, um ponto S com um ângulo, né? Continuando aqui a pergunta.
Nesse modelo de bicicleta, a medida do ângulo da caixa de direção está indicada pelo vértice S. Beleza, então aqui é o ângulo do vértice S, tá? Essa medida tem 2 graus a mais do que a medida do ângulo agudo indicado no vértice R no triângulo PQR. Então, galera, esse S aqui, ó, é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa mais 2. Ó. Alfa mais 2. Foi o que a questão me disse. Dessa forma, nesse modelo de bicicleta, a medida em graus do ângulo da caixa de direção é o ângulo ali no vértice S. Galera, aqui nós temos outra propriedade dos triângulos, ó, que é justamente a soma dos ângulos internos. Para todo e qualquer triângulo, seja escaleno, seja equilátero, seja qual for o triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180. Deixa eu voltar aqui para a primeira questão. Ó. E você perceba que são 3 ângulos de 60, né? 60 vezes 3 dá 180. Se você olhar para esses 4 aí, você vai somar os ângulos internos e todos vão dar 180, tá bom? Ah, inclusive aqui a resposta dá 1, ó. O triângulo equilátero é o desenho 4, né? Então marca lá letra D, tudo bem? É uma propriedade. Todos os triângulos têm essa soma, igual a 180. Pode ser reto, pode ser, enfim. Então, nesse triângulo da questão, eu tenho aqui em cima, no vértice P, 43. Eu tenho aqui no vértice Q, 65. E eu tenho aqui no vértice R, um ângulo que eu chamei de alfa. Galera, é só somar, galera. Olha aí o que eu vou fazer. Ó. Eu vou dizer que 65 mais 43 mais esse alfa, ele tem que dar 180. Todo mundo aqui é grau. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. 65 mais 43, isso daqui dá 108. Ó. Então 108 mais o alfa, isso aqui dá 180. Tudo bem? Agora esse 108, ele vai para o segundo membro trocando o sinal, tá? Tem uma aula aqui no Educatube que eu ensino o porquê dele ir para lá trocando o sinal, tá, galera? Isso aqui é só força de expressão, tudo bem? Então, o alfa é igual a 180 menos 108. Desse jeito aqui, ó. Então, quanto é que é o meu alfa? O meu alfa é igual a 72 graus. Ok? Achei o meu alfa, 72. Só que ele não quer o alfa, ele quer o do vértice S. Então, esse do vértice S, ele é o alfa mais 2. Então, galera, é só pegar o 72 e somar mais 2. Ó. Isso aqui dá igual a 74 graus. Tudo bem? Então, a resposta certa da terceira questão ó, é a letra D de Deus. Tudo bem? Bora para frente para a questão número 4, que diz assim. Uma festa será decorada com diversas bandeirinhas de papel em formato triangular. Para que todas as bandeirinhas ficassem iguais, a responsável pela decoração montou o esquema abaixo, que mostra o tamanho dos lados de uma dessas bandeirinhas e as medidas dos ângulos internos que esses triângulos devem ter. Olha aí, galera. Nessa figura já deu tudo que a gente precisa. Ó. Ele deu os ângulos internos, ó, 67, 67, 46, e também me deu a medida dos lados. Dá para me classificar dos dois jeitos, tá? Só em olhar para a figura. A respeito desse esquema, assinale a alternativa correta. Então, bora analisar uma a uma, galera. Cada uma dessas bandeirinhas tem o formato de um triângulo obtusângulo. Tio, o que é triângulo obtusângulo? Obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo, ó, vou escrever aqui, ó, possui um ângulo maior que 90 graus. Nesse triângulo aqui, galera, tem algum vértice
que tem um ângulo maior que 90 graus? Tem não. Então, tá fora. Não é essa a resposta certa. Deixa eu subir mais um pouquinho para aparecer, ó. Pronto, tá aí. Olha só a B. Observando-se os tamanhos dos lados demarcados na figura, nota-se que as bandeirinhas são formadas por triângulos isósceles. Tio, o que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais. Consequentemente, o terceiro lado é diferente. Olhando para esse triângulo, ele tem dois lados iguais? Tem, galera, ó. Esse aqui é exatamente igual a esse aqui, ó. Ambos medem 33 centímetros. Então já dá para matar que a resposta certa é a letra B. Mas vamos continuar. Os triângulos que formam as bandeirinhas são retângulos. Lembra o que é um triângulo retângulo? Possui um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, tudo bem? Possui um ângulo de 90 graus ali, galera? Também não. Então, não é gabarito. Então, não é a letra C. Vamos olhar aqui a letra D agora, galera. Ó. Como a bandeirinha tem apenas dois lados iguais, ela pode ser considerada um triângulo equilátero. Será, galera? Triângulo equilátero, ó, vocês lembram? Tem todos os lados do mesmo tamanho. Ó. Escreve lá. Todos os lados congruentes, né? Mas vou botar iguais. Ó. Iguais. Beleza? Também não, né, galera? A gente percebe lá na bandeirinha que tem dois lados iguais, né? Então, não é um triângulo equilátero. Então, a única certa mesmo é a letra B de borbulhas de amor. Beleza? Bora para frente. Agora vamos ver a questão número 5. Observe as figuras representadas na malha quadriculada abaixo. São 4 figuras, tá aí a malha, ó. Qual dessas figuras corresponde a um triângulo obtusângulo? Olha aí, ó. Possui um ângulo maior que 90 graus. Beleza? Olhando para a figura número 1, ó. Olha aí, esse ângulo aqui, galera, ele é menor que 90 graus. Tio, por que você tem certeza disso? Porque na malha ó, a gente percebe o ângulo de 90 graus. Ó. Todas essas curvas aqui, ó, elas formam um ângulo de 90 graus, galera. Todas elas. Então, a gente percebe que essa ponta aqui ó, é menor que 90. Essa ponta aqui também é menor que 90. E essa aqui é exatamente igual a 90. Então, a figura 1 é um triângulo retângulo. Tudo bem? Nessa figura número 2, ó, a gente percebe que esse ângulo aqui é menor que 90. Esse aqui é menor que 90. E esse aqui também, galera, é menor que 90. Ó. Então, esse aqui é um triângulo acutângulo. Tá bom? Vou escrever aqui. Ó. Triângulo acutângulo. Tudo bem? E olha só esse daqui, ó. Menor que 90, menor que 90, menor que 90. Também é um triângulo acutângulo, tudo bem? E olha agora essa quarta figura. Se eu traçar aqui uma linha e subir bem aqui, formando o ângulo de 90, a gente percebe que o da figura é maior que 90. Olha aí que coisa linda. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso, maior que 90. Consequentemente, se tiver um ângulo maior que 90, ele é um triângulo obtusângulo. Escreve lá, triângulo obtusângulo. E é justamente essa pergunta. Qual é o triângulo obtusângulo? Então, é a figura número 4. Vai lá e marca a letra D de Deus. Tudo bem? Bora para frente para a sexta questão. Que diz o seguinte, galera. Márcia comprou um lote triangular
e construiu uma cerca para dividi-la em duas partes. Observe na figura abaixo esse lote representado pelo triângulo IJK. Então, bora olhar aqui os vértices. Ó. Aqui o J, está aqui o I, está aqui o K. Esse é o triângulo, ó. Esse é o triângulo IJK, tudo bem? E a cerca construída por Márcia, representada pela reta R, mediatriz ao lado KJ do triângulo. Interessante, né? Então, está aqui a reta R, ela é mediatriz do lado, aqui, ó, do lado KJ, tá? Eu vou explicar o que é isso, tá, galera? Márcia construirá um muro do ponto J até o ponto M. Ó, aqui vai construir um muro. Qual é o comprimento em metro do muro que Márcia construirá? Beleza. Aí, galera, a gente tem que saber o que é mediatriz. Olha só, galera, eu vou explicar primeiro para vocês que nós temos linhas que a gente pode traçar de um vértice para o lado oposto de um triângulo. Como assim, Ti? Por exemplo, se eu traçar aqui uma linha partindo aqui do vertical, até o lado oposto, até aqui. Se essa linha dividir o ângulo bem no meio, ó, desse jeito aqui, o nome dessa linha é bissetriz, porque ela parte o ângulo bem no meio. Tudo bem? Agora, se essa linha que eu tracei, ela parte o lado oposto bem no meio, a gente chama essa linha de mediana. Tá certo? E se eu traçar essa linha partindo do vértice, ó, deixa eu apagar aqui. Se eu traçar essa linha partindo do vértice, ó, e lá embaixo, ó, ela formar um ângulo de 90 graus, o nome dessa linha é a altura. Nesse triângulo aqui não ficou muito fácil perceber, porque meio que a altura já é o lado do triângulo, né? Ó, isso pode acontecer, a altura ela pode ser o lado do triângulo, não tem problema não. Mas se o triângulo fosse assim, ó, a altura seria assim, ó. Ela vai lá para baixo medindo um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que essas duas linhas aqui, ó, esse lado e a altura, elas são perpendiculares, tá? A questão te perguntou o que era mediatriz. A mediatriz, ela faz o seguinte, ó, ela parte o lado bem no meio, formando um ângulo de 90 graus. Ela não vai de encontro ao vértice. Ela simplesmente se preocupa em partir o lado bem no meio, formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Ó, galera, eu vou desenhar aqui um triângulo para demonstrar. Eu vou traçar essas três que eu falei e vou traçar também a mediatriz. Ó. Vamos imaginar um triângulo assim deitadinho. Ó, desse jeito. Aí eu vou traçar a bissetriz. A bissetriz, ela vem lá do vértice. Lembrando que todo vértice tem tudo isso, tá, galera? Você pode traçar a bissetriz de qualquer vértice. Eu vou usar esse vértice aqui de cima como exemplo. Se eu traçar a bissetriz de lá, ela vai partir o ângulo bem no meio. Ó. Ela pode partir o lado oposto em dois tamanhos diferentes? Pode. A bissetriz está preocupada em partir o ângulo com dois tamanhos iguais. Essa é a bissetriz. Aí eu vou traçar agora, ó, a mediana. A mediana também lá naquele vértice. Ela vai partir o lado bem no meio. Ó. Então, com a mediana, esse lado aqui é exatamente igual a esse aqui. Ó. Esse é igual a esse. Tudo bem? E a altura? A altura ele vai por fora do triângulo. Ó. Porque a preocupação da altura é ficar perpendicular ao solo, partindo daquele vértice. Ó. Essa aqui é a altura. E a mediatriz? Ela vai, ó, partir o lado bem no meio, ó, mas ela vai seguir reto igual à altura. Ó. Então, essa aqui é a mediatriz. Ela não está preocupada em ir para o vértice. O que é que ela quer? Ela quer dividir o lado em questão em dois pedaços iguais, formando um ângulo de 90 graus. Deixa eu apagar aqui. Aí, galera, nesse triângulo aqui, ó, a reta R, ela é mediatriz, ó. Isso quer dizer que ela partiu o lado em questão em dois pedaços do mesmo tamanho,
formando um ângulo de 90 graus. Então, como a figura deu 40 metros do J até o K, do J até o M é a metade, é 20. Assim como do M até o K, também é 20. Tudo bem? Então, ó, o comprimento desse muro de J até M só pode medir 20 metros. Ti, no SPAES, cobra isso? Cobra, galera. Pode te perguntar o que é bissetriz, o que é mediana, o que é altura. Pode perguntar. E também pode perguntar o que é mediatriz. Essa questão foi tirada de uma prova do SPAES. É importante que você saiba. Tudo bem? Galera, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, pergunte ao seu professor. Entre em contato com a gente aqui da secretaria, que a gente vai ter maior prazer em ajudar você nos seus estudos. Tudo bem? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.